Fala meus amigos e amigas são paulinos, estamos aqui novamente trazendo mais um vídeo no canal nesta segunda-feira com as últimas informações do Tricolor. Estou trazendo um corte do All Sport, onde André Hernan traz informações de bastidores sobre a saída de Zubeldia e a chegada de Crespo ao São Paulo. Segundo ele, está muito próximo do acerto. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e vamos aí para o vídeo. Vamos ver o comunicado do São Paulo, então? O que o São Paulo disse, né? Tá aí na tela para vocês. Em comum acordo e de forma amigável, na manhã desta segunda-feira, as partes definiram que o técnico Luiz Zubeldia não permanecerá no comando da equipe. Ele deixa o São Paulo após 85 partidas desde a chegada, em abril de 2024. Foram 38 vitórias, 27 empates e 20 derrotas. E a comissão técnica dele também deixa o clube. Por fim, o clube fala que as conversas com o treinador foram realizadas nos últimos dias para que se fosse tomada a decisão de forma respeitosa. E a diretoria permanece reunida para definir qual será a nova comissão técnica e também agradece aí os serviços prestados, deseja boa sorte, enfim. Este foi o comunicado do São Paulo. Enazito, vamos direto para bastidores, então. Conta pra gente como que foi definida essa saída do Zubeldia que estava se desenhando aí nos últimos dias. Ela estava se desenhando e ela tinha uma situação que poderia ser definida na volta do time, na reapresentação da folga. Essa era a ideia, pelo menos, da diretoria do São Paulo. Quando a gente traz a notícia aqui, Éder, eu, enfim, outros colegas também, de que o Zubeldia não sairia do São Paulo, era naquele momento, neste momento, até brinquei aqui, neste momento, coloquei a hora, tal, não sei o quê, falando, olha, a diretoria banca. Por quê? Porque houve um pedido já, logo depois do jogo, os jogadores se reuniram, fizeram aquela reza, era um clima muito ruim depois da derrota para o Vasco. O Zubeldia foi para a sala dele, tem a sala da comissão técnica que é ao lado da sala do vestiário, ali onde os jogadores ficam, e o Zubeldia deixou o cargo à disposição ali. E ali tinham três diretores, mais algumas pessoas que ficam próximas ali ao Casares no Morumbis. E todos eles, não, Zubeldia, não, calma, não toma nenhuma decisão, cabeça quente, calma, vai ter a parada, dá para arrumar o time, tem os desfalques, vamos com calma aqui. Não consigo mais. E o Zubeldia argumentava nessa conversa dentro do vestiário que ele não conseguia mais tirar do time, não conseguia fazer o time melhorar. E ele argumentava o seguinte, desde o jogo contra o Mirassol ele já sentia que o time não conseguia evoluir. E no jogo contra o Vasco foi para ele assustador o quanto o time não rendeu. Era uma coisa totalmente atípica e que ele não iria conseguir. Então ele não queria atrapalhar o São Paulo. Não vou atrapalhar a caminhada de vocês, tem um tempo aí para vocês resolverem, eu estou fora. E aí ele mudou de ideia na hora, foi para a coletiva, assumiu a culpa na coletiva, falou muito sobre essa questão do desempenho e tal, para melhorar na parada e tudo mais. Só que havia uma conversa marcada para o retorno da folga, São Paulo deu folga para os jogadores e comissão técnica, claro, para ver se iria continuar ali ou não, se outro já iria pegar esse trabalho. E o São Paulo, nesse meio tempo, a direção do São Paulo sentiu que ele poderia deixar o cargo. E aí começou a olhar o mercado, começou a entender como é que estava o mercado. O Vojvoda foi um dos treinadores que o São Paulo olhou e falou, será que ele vai sair? Aí a resposta foi, não, ele não vai sair, tanto que ele vai permanecer no Fortaleza. E começou a olhar o mercado. Nesse fim de semana, no sábado para o domingo, pessoas que trabalham com o Zubeldia entram em contato com o São Paulo falando assim, ó, vamos antecipar as coisas, ele está aqui já refletindo, falou com a família e tal, ele não quer. E aí o São Paulo começou a entender, ou ele tem já alguma proposta, ou realmente ele não quer. E aí tem, de fato, um contato, e o Zubeldia fala, cara, não dá mais, é melhor a gente parar por aqui, eu já estou aqui, pô, o São Paulo é gigante, agradeço a vocês e tal. Tá, então vamos formalizar isso na segunda-feira, beleza? Beleza. E todo mundo desligou o telefone, desligou a videochamada. Hoje de manhã teve essa formalização, e o São Paulo já estava no mercado buscando treinador desde ontem à noite, e foi quando começou a crescer a história com o Hernan Crespo. E aí o São Paulo se deparou com a história da multa, porque o Crespo não quer abrir mão, chegou até aí a FIFA, né? E isso vai ser diluído no contrato. Não vai ser um contrato longo, pelo que eu estou entendendo.
mas esse contrato vai ter ali a multa diluída, mais as luvas do novo contrato, e o São Paulo deve anunciar aí o Crespo agora à tarde, no máximo amanhã cedo. Então já está praticamente fechado. Tá bem avançado. A conversa está bem avançada. O Crespo, daqui a pouco eu quero trazer um bastidor, queria ouvir o Éder também, mas eu quero trazer aqui a conversa que eu tive com o Crespo na terça-feira sobre o São Paulo. No jogo e algo do Brasil, que me chamou certo? a atenção, no jogo do Brasil. Encontrou ele lá, né? O Éder também estava lá. E eu conversei com ele bastante, ele ficou uns 10 minutos batendo um papo com ele ali no camarote, e a gente falou muito sobre São Paulo, e eu queria trazer esse bastidor também. Muito bom, vai acrescentar bastante. E aí, Éder, falando desse São Paulo, né, dessa saída, o Hernan já trazendo aí muitos bastidores sobre esse período, até de reflexão mesmo do Zubeldia, né, de um entendimento dele de que o trabalho talvez tenha batido no teto ou de que não avançava mais, então ele toma essa iniciativa. Isso é importante a gente dizer, né, que parte do Zubeldia, né, não foi o São Paulo que demitiu o treinador, foi um entendimento do próprio Zubeldia de deixar o trabalho nesse momento. O São Paulo tentava segurar o Zubeldia há bastante tempo já, né? O Zubeldia já não vinha, como o Hernan falou, desde o Mirassol, já vinha se questionando, o São Paulo vinha segurando ele, e agora o Zubeldia chegou à conclusão, e é legal da parte dele falar, porque todo São Paulino estava preocupado com essa parada para o Mundial, do São Paulo voltar ainda com o Zubeldia, e depois de um jogo, uma rodada de brasileiro, ele falar não dá mais, ou o São Paulo querer demitir ele e perder esse período que pode ser quase que uma pré-temporada para o Crespo. Né? Então, o que eu ouvi sobre o Crespo é que está por detalhes mesmo, detalhes do detalhe do detalhe, está muito perto. E a questão da dívida, que não vai ser um problema exatamente pelo que o Hernan falou. Eles vão diluir ao longo do contrato a dívida que o São Paulo tem com ele pela última passagem, quando o Crespo saiu em 2021. Foram entre fevereiro e outubro que ele ficou no São Paulo, ganhou o Paulista de 2021 e ficou essa dívida aí da saída, né? De direitos de imagem, de contrato, de multa, enfim. E essa dívida lá em 2022 era de quase 3 milhões, e aí isso vai ser diluído ao longo do contrato dele, que está muito próximo. O próprio Crespo já deu ok para isso, já falou que pode ser diluído sim ao longo do contrato, e agora resta a gente esperar para ver qual que vai ser essa duração do contrato, né? A gente ainda não tem informação se vai ser só até o fim do ano, se vai ser mais do que isso, enfim. A gente vai esperar para entender, mas pelo que a gente ouviu, ainda hoje, no mais tardar amanhã, o Crespo deve ser anunciado, confirmado como novo técnico do São Paulo. E sempre foi a grande opção do São Paulo. Ele tem muita aceitação interna, né? Então, quando o Zubeldia sai, um dos principais nomes que já surgem na cabeça da diretoria é o do Crespo, e conseguiu avançar rapidamente. A gente encontrou o Crespo lá no camarote da Neoquímica Arena, no jogo do Brasil. Tava ele, Zambrotta e Vieri. Tava fraco de companhia o Crespo também. Vamos falar sobre a situação do Crespo, lembrar um pouquinho também a passagem dele pelo São Paulo em 2021, conquistou um título paulista que naquele momento foi muito importante porque quebrava um jejum de títulos do São Paulo. Agora, ainda sobre a saída do Zubeldia, já que partiu dele, Hernan, como que foi a recepção da diretoria e do próprio elenco? Porque a gente falava aqui, né, o quanto o elenco estava fechado com o Zubeldia, ainda acreditava no trabalho. E a diretoria, apesar de toda a pressão vindas das arquibancadas, das redes sociais, se mantinha ali firme, né, de apostar no trabalho e apostar nessa intertemporada. E a gente até falava, né, e se voltar a perder um jogo, acabar sendo demitido, não vai ser um problema? Vai, mas a diretoria ainda apostava nele. Como é que a diretoria recebeu isso? Assim, não era uma unanimidade o Zubeldia dentro do São Paulo. Assim, a permanência dele era muito o que eu falei aqui para vocês na semana passada. O jogo foi quinta, né? Foi na sexta-feira. O São Paulo só não demite o Zubeldia, ou só não demitiu o Zubeldia, ou aceitou a demissão dele na sexta-feira, logo depois do jogo, porque não tinha outra opção no mercado fácil. Né? Por mais que tenha uma ótima relação do Casares com o Crespo, com os empresários do Crespo, a diretoria, aquela coisa toda, não se sabia se o Crespo iria aceitar rápido pela questão da multa. Tipo assim, pô, o São Paulo vai para cima de um cara sendo que a gente está devendo ele. Então, assim, existia muito essa dúvida dentro do São Paulo e não tinha nenhum treinador no mercado acessível. Jorge Jesus, beleza, todo mundo pensou no Jorge Jesus lá dentro.
Mas todo mundo pensou que vai ter que abrir o cofre, vai ter que quebrar o que o São Paulo vem fazendo com o FDIC, o fundo, a questão de apertar o cinto e tal, porque o Jorge Jesus é um técnico caríssimo. E o Jorge Jesus é um técnico que chega e quer contratações. Basta ver o Flamengo quando foi campeão em 2019. Chegaram caras grandes para ele. A saúde financeira é diferente. Pensou-se André Jardine também, se sairia do México, pela história que ele tem, mas ele saiu muito mal do São Paulo. Então seria uma negociação para tirar um cara do México onde vale milhões, lá é dólar, lá a moeda deles é dólar. Então assim, nomes... Aí onde ele reina, né? Tá muito confortável lá. Para tirá-lo de lá tem que ser não só uma proposta financeira, lá. mas um projeto esportivo muito atraente. O Botafogo, que hoje disputa o Mundial, que é campeão da Libertadores, campeão brasileiro, tem o Textor ali, é uma SAF, não conseguiu tirar o Jardine. Assim, não estou comparando aqui histórias e tal, de São Paulo e Botafogo. Mas o momento financeiro de São Paulo não é para fazer essa coisa brusca. Você chegar lá e 5 milhões aqui de multa, paga aqui salário astronômico para aquele treinador. Então o São Paulo se viu numa situação em que era mais fácil acalmar o ambiente, deixar o Zubeldia pensar e repensar e postergar. E nesse meio tempo olhar quem poderia ali ser o substituto. Foi o que o São Paulo acabou fazendo, começou a sondar o mercado sentindo que ele ia pedir a demissão. Mas dentro do São Paulo tinha gente que defendia que era para ter demitido depois do Vasco e se vira, depois vê o que faz, cria um fato novo, espera os caras saírem de folga, mas não dá mais. A torcida não queria, a organizada se manifestou contra, o presidente da organizada que antes dava beijinho na cabeça do Zubeldia já estava pedindo para ele ir embora, né? Então assim... A situação do Zubeldia era crítica e assim, a permanência era mais para você ter um conforto da diretoria ali, um escudo, vamos dizer assim, para você achar outro treinador. Só que o Zubeldia decidiu romper a corda, ele por ele mesmo. E agora o São Paulo conseguiu achar esse plano mais fácil e ágil que foi o Crespo, né? Porque o Crespo está ali, sem trabalhar, só esperando. Então o São Paulo acabou meio que dando sorte nessa situação. E já tem uma história com o treinador também, né? Então aí são vários fatores que vão pesando. Tem essa questão da multa que Hernan está trazendo, o Éder também, que a multa, né, na verdade, a dívida que o São Paulo tem com o Hernan Crespo por conta da saída dele lá no fim de 2021. Em 2022 foi que a FIFA deu um parecer favorável ao treinador, 2 milhões e 700 mil reais na época, não sei se esse valor cresceu, porque tinha questão de juros também. Sim. É isso que tem que ser ajustado a partir de agora? Esse valor aumentou, então. O São Paulo vai conseguir equacionar isso? A gente está falando desse momento financeiro que está complicado. Ainda tem uma rescisão com o Zubeldia também. Como é que fica essa parte financeira? A saída do Zubeldia foi em comum acordo, né? Não foi uma demissão, ele não foi demitido. Caso fosse demitido, teria uma multa rescisória. Como foi um acordo, a questão toda ele vai receber o que tem para receber até o último momento em que ele trabalhou no São Paulo. Então, assim, a questão do Crespo, essa barreira da dívida já foi zerada, já foi ultrapassada, já não é mais um problema. O São Paulo estava confiante desde cedo de que iria parcelar isso no contrato. E de fato, assim, posso falar isso com muita tranquilidade porque eu conversei com o Crespo. Quando se fala de São Paulo, o olho do Crespo brilha. Então não foi difícil, não foi uma negociação difícil. Quando ele estava nos Emirados e o São Paulo traz o Zubeldia na saída do Carpini, o nome do Crespo foi cogitado. E o próprio Crespo disse o seguinte: adoro São Paulo, voltaria, claro, se me pagassem a multa, mas agora tem um contrato com os Emirados. Ele tinha um contrato à época com os Emirados. Então, assim, o São Paulo sempre fez o olho do Crespo brilhar. Então, assim, ele entende que o trabalho dele foi um trabalho que foi interrompido de maneira precoce e desnecessária até o momento. Ele entendeu a demissão no momento, mas achou que foi precoce. E ele achou sempre que o trabalho dele no São Paulo foi inacabado e que precisava um dia voltar para terminar esse trabalho que começou lá com aquele título de 2021, que foi um título depois de muitos anos e que o torcedor de São Paulo estava muito carente de títulos. E mais, o Crespo quer sentir
a vibração do Morumbi com 60 mil pessoas numa noite de Libertadores. Coisa que ele não teve por causa da pandemia. Então, para o São Paulo e para o Crespo, foi um momento certo, a hora certa e o timing exato. É questão burocrática. Vai me surpreender muito se de repente eles não chegarem a um acordo. Mas vai me surpreender muito. Hernan Crespo e São Paulo, dá um casamento bom, Éder? Porque se a gente lembrar, né, foi um trabalho um pouco atípico, né? Primeiro que a gente estava numa pandemia, então isso tudo influenciava demais. O campeonato do ano anterior, né, o calendário, acabou um ano atropelando o outro. E foi um campeonato paulista que ele conquista depois de um jejum que vinha desde 2012 ali do São Paulo sem títulos. O que o São Paulo aposta todas as fichas naquele campeonato, foi tratado como Copa do Mundo naquela época, né? E até por isso depois paga um preço alto, porque tem essa conquista que é importante, mas depois o time sofre demais com lesões, perde muitos jogadores lesionados, e aí ao longo da temporada eles têm problemas esportivos, né? Tem uma eliminação para o Palmeiras na Libertadores, para o Fortaleza na Copa do Brasil também, e aí no Campeonato Brasileiro o time começa a ratear, flerta ali, né, em algum momento com a zona do rebaixamento, e isso acaba pesando. Vamos voltar ali à tela com os números do Hernan Crespo, para a gente relembrar um pouquinho essa passagem? Treinador de 49 anos, esteve no São Paulo em 2021 e comandou a equipe em 53 partidas, foram 24 vitórias, 19 empates e 10 derrotas, um aproveitamento de 57%. Aí a gente está vendo a trajetória dele e também os títulos conquistados, entre eles o Campeonato Paulista pelo São Paulo. Éder. Luiz, o Crespo acho que sempre foi um dos preferidos da torcida do São Paulo quando se falava na saída do Zubeldia. A gente que está mais próximo da torcida em lives, enfim, que a gente interage ali com o chat deve estar votando pelo Hernan Crespo. Porque sempre foi, mesmo quando o Zubeldia... Daqui a pouco eu vou dar parcial aqui do empatava pessoal. um jogo, o chat da nossa live lá no canal do YouTube do UOL era inteira, Crespo. Quando o Crespo saiu do All-In que ele estava, foi também quase que uma campanha para trazerem o Crespo. Então, assim, pelo que a gente entende, o torcedor vai gostar da chegada do Crespo. E ele é um cara que deixou saiu com muita moral internamente, né? Ele não deixou nenhum inimigo dentro do São Paulo. Então, acho que nesse momento, para ele voltar ao São Paulo e poder, como o Hernan falou, jogar no Morumbi lotado, para ele vai ser bom. E para o torcedor também, que queria também ter ido ao Morumbi ver o time do Crespo jogar e não pôde, né? Então, eu acredito que me parece ser uma boa contratação do São Paulo, até porque o Crespo de hoje não é aquele Crespo. É o Crespo que foi pro Al-Ain, lá dos Emirados, e ganhou a Champions League da Ásia. E não só ganhou a Champions League da Ásia, como ele eliminou o Al-Nassr do Cristiano Ronaldo nas quartas e eliminou o Al-Hilal do Jorge Jesus, do Neymar, enfim, na semifinal. Então é um outro técnico, um técnico que tem um título, já tinha uma Copa Sul-Americana quando chegou ao São Paulo, mas agora tem uma Champions League da Ásia no currículo. Então é um cara que chega ainda mais tarimbado, né? E ele venceu em todos os lugares que ele foi treinador. Quando ele chega no São Paulo, ele chega com aquela imagem de jovem treinador. Sim. Treinou um time pequeno, que é o Defensa e Justiça. Ele tem a Sul-Americana pelo Defensa e Justiça. Isso. Ele chega no São Paulo, ganha um título, né, no Campeonato Paulista, e o próprio Crespo na cabeça do Crespo foi pouco, um paulista é pouco para a grandeza do São Paulo, mas ele entende que naquele momento era um momento necessário e para ele foi histórico. Ele falou assim, eu gostaria de ter ganhado títulos maiores, tipo uma Copa do Brasil, uma Libertadores, mas aquele título, ele falou, eu guardo especial comigo, porque ele foi histórico para o São Paulo pelo momento, pela carência do torcedor de títulos e pelo tempo que o São Paulo não ganhava um estadual. Desde 2005 até então, né? Era muito tempo. Desde a época do Emerson Leão. Olha quanto tempo o São Paulo não ganhava um paulista. E o Crespo foi lá e ganhou, e ele teve o entendimento do tamanho daquele título. Mas ele também tem muito entendimento de que o time teve lesões, o time era curto, o time teve uma série de problemas no começo do Brasileiro e que o fato do São Paulo ter entrado na zona de rebaixamento assustou muito a diretoria. Era uma diretoria que estava chegando, aquela coisa de arrumar a casa financeiramente.
Vai ter a primeira vitória na 10ª rodada. Na 10ª rodada. Foi um começo muito ruim. E no fim do ano, pro início, os jogadores nem tiveram folga, justamente focando no Campeonato Paulista, né?